Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz e falar sobre os bastidores do Arruda, tá? Tá pegando fogo os bastidores, tem reunião hoje, a Camila Souza traz algumas informações de como foi ontem após o jogo no vestiário, jogadores cobrando salários à diretoria. E hoje tem reunião que pode definir a saída de Marcelo Cabo e também de alguns jogadores. Então já se entende claramente que a gente vem falando que o elenco foi mal montado. Jogadores com menos de um mês de jogos oficiais já podem deixar o Arruda. A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 36 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho. Vamos embora falar Santa Cruz. A primeira coisa que eu quero saber aqui é se ainda temos presidente. Cadê Bruno Rodrigues? Ainda temos presidente? Cadê Bruno Rodrigues, porra? Ele ainda manda no clube? Até onde eu sei. Não somos SAF ainda, tá? Não somos SAF ainda. Quem manda no clube ainda é o senhor Bruno Rodrigues. Então ele que toma as decisões. Ou a SAF já manda sem colocar dinheiro? Pra mandar pode. Pra botar dinheiro não pode? Como é isso? Pra dar pitaco pode. Pra botar dinheiro não pode. Meu velho. A Camila trouxe algumas informações ontem. Tá? Hoje, na verdade, né? Trouxe algumas... um resumão do que rolou nos bastidores do Arruda ontem. Foi um resumão do que rolou, tá? E alguns pontos interessantes, né? Disse que não houve, o Marcelo Cabo realmente não entregou o cargo ontem, como saiu na Rádio Jornal. Disse que foi uma cobrança em cima dos jogadores, né? Jogadores, eles próprios se cobrando, que tem que render mais e tal. Porém, uma cobrança também dos jogadores para com a diretoria, cobrando salários atrasados desde dezembro. Salários atrasados, 13º, férias, tudo tá devendo ao elenco. Né? Aí fica, como é que os caras vão cobrar os jogadores devendo aos jogadores? É a mesma coisa de uma empresa, pô. Quando teu patrão vem te cobrar muito e tá devendo salário, tu fica como? Mesma coisa os jogadores, pô. Torcedor somos nós, eu e você. Jogador não é torcedor não, jogador é trabalhador. Né? Ele não ama o clube não, irmão. Hoje ele tá aqui, amanhã ele tá em outro canto. Então, jogadores cobrando a diretoria salários atrasados. Né? Hoje vai ter uma reunião para definir o futuro de Marcelo Cabo. Marcelo Cabo pode cair hoje, tá? E se Marcelo Cabo cair, ele não pode cair sozinho, não. Ele não pode cair sozinho, não. Tem que cair ele e Arley Menezes. E também pode botar no bolo o Pedro Henrique, meu velho. Pode botar no bolo, pode todo mundo se embora. Um trabalho pífio feito por eles. Um trabalho horroroso feito por essa diretoria de futebol, né? E é isso, rapaziada, é isso. Bastidores pegando fogo. Além das saídas da diretoria de futebol que pode acontecer, Marcelo Cabo, Arley Menezes podem cair. Jogadores também já é tratado, ó. Antes da derrota pro Náutico, a Camila diz. Saída de jogadores. Robinho, Matheus Regis. Né? Esses caras horríveis que chegaram aí. Desastrosos. Que não agregam em absolutamente nada. Eu tô falando dois aqui, tá? Matheus Regis e Robinho, que pra mim são as piores contratações dessa temporada. Mas mais gente pode ir no meio aí, velho. Mais gente pode ir no bolo aí.
né? Então, os caras com 5 jogos já perceberam que montaram um elenco de merda. E a gente vem falando isso aqui, ó, há um tempo já, né, rapaziada? A gente vem falando isso aqui há um tempo já. Então, mais uma vez eu pergunto, temos presidente, e o que impressiona, sabe o que é que impressiona? É que você tá devendo salários dos jogadores, e há cerca de 15 dias, Bruno Rodrigues arrumou 500 mil pra dar Gilberto de luvas, fora um salário de 150 mil. E devendo a quem tá em casa, irmão, veja a irresponsabilidade dessa diretoria, junto com o Bruno Rodrigues, que aparentava ser um cara mais organizado, né? E agora parece que tá querendo fazer loucura também. Como é que vai trazer Gilberto ganhando 150 mil, 500 mil de luva, devendo desde dezembro ao elenco? É maluquice. Isso tá cruz na moral, irmão. Sabe, parece que tudo que acontece é pra dar merda, pô. Enfim, veja aí o que Camila falou. Tamo junto, é nóis. Qualquer informação, se Arley cair e se Marcelo Cabo cair, a gente vai trazer durante o dia aí. Tamo junto, é nóis. Fala galera, tudo certinho? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas é pra trazer algumas informações, compartilhar com vocês aqui. A matéria também tá no GE. Sobre informações de bastidores do vestiário do Santa, como o vestiário reagiu à goleada sofrida pro Náutico no Clássico das Emoções no último domingo. E em especial sobre o futuro do Marcelo Cabo, né? Que é algo que tá rondando o nosso debate aí, não só da imprensa, mas também da própria torcida do Santa. E acho que é importante trazer alguns pontos que eu ouvi e vi no último domingo, tá? Primeiro ponto, muito se falou sobre Cabo ter entregue, né, o cargo, pedir o boné, como a gente chama, no vestiário. Isso não aconteceu. Eu falei com várias pessoas, tomadoras de decisão dentro do Santa Cruz, e todas refutaram veementemente que Cabo teria pedido para sair. Muito pelo contrário, houve uma conversa sim acima do tom entre atletas no vestiário, nada também muito fora do normal, mas um pouco acima do tom sim. Em nenhum momento a diretoria de futebol do Santa, Bruno Rodrigues estava presente no vestiário, Alan Araújo também, Arley Menezes, Pedro Henrique Sil, ninguém tratou de demissão de Cabo naquele momento, no último domingo. Ninguém. Isso, a pauta Marcelo Cabo, o futuro do treinador, a continuidade ou não dele, vai ser debatida hoje, em uma reunião que está agendada com a diretoria, e aí sim a gente vai ter o desenrolar desses fatos. Outras coisas importantes a nível de vestiário, que aqui eu consegui apurar com outras fontes ligadas ao clube. Houve, evidentemente, aquilo que eu já falei, uma cobrança, né, forte, mas natural, dentro do clima do jogo. O elenco do Santa Cruz, inclusive, se sentiu muito injustiçado, foi o que eu pude colher, né, das pessoas que estavam ali próximas dos jogadores, se sentiu injustiçado em relação ao placar e, acima de tudo, da maneira como se deu esse placar na visão do elenco do Santa, com aquela expulsão de Matheus Vinícius, que foi muito criticada, muito contestada, e também depois a não marcação de falta em Alex Wan, que inclusive ele deve ter um machucado, né, relevante no braço. Enfim, mas o que é que o elenco também sentiu? Foi um clima de muita cobrança, tá? Muita cobrança no vestiário. O elenco, inclusive, defende a permanência do técnico Marcelo Cabo. O que eu apurei é que uma eventual decisão pela continuidade ou interrupção do trabalho dele vão colocar, claro, a diretoria do Santa na balança, né? Esse carinho, esse apreço que eles têm, o grupo de jogadores com o Cabo, mas que isso não vai ser relevante, nem definitivo, nem decisivo, na verdade, para que a diretoria tome a própria decisão, que ainda vai ser discutida e dialogada, como eu disse, hoje, nesta segunda-feira. E, acima de tudo, houve uma cobrança, gente, dos atletas para com a diretoria, tá? Uma cobrança veemente em relação ao cumprimento de pagamento de salário. O Santa entrou no Clássico com salários em aberto. A gente tá lá no GE, vocês podem acessar com mais detalhes, mas o Santa deve salários ao elenco desde dezembro de 2025 e continua em atraso nos meses de janeiro, 13º, férias. Então, os jogadores se sentem também um pouco sem respaldo por não cumprimento de obrigações financeiras, que são básicas, né? Pagar salário em dia.
algo básico, deveria ser, na verdade, no futebol, que a diretoria do Santa, nesse momento, ela não tem honrado ainda, os salários estão em aberto. Os jogadores também falaram que a gente precisa assumir responsabilidade para não só, claro, terceirizar, por exemplo, delegar responsabilidade para Marcelo Cabo, mas a gente está honrando o nosso trabalho, a gente não falta treino, a gente dá o nosso melhor no dia a dia, pelo menos é esse o entendimento do elenco e das pessoas com quem eu falei, mas vocês, em contrapartida da diretoria, precisam colocar a mão na consciência e nos pagar. Há uma cobrança muito forte em relação a isso. Há perspectiva, sim, de mudanças no elenco, tá? E mudanças eu me refiro a saídas, tá? Não só a chegadas, que o elenco do Santa a gente sabe que está incompleto, mas em especial há saídas, que inclusive não foi uma pauta, por exemplo, que foi tocada só por conta da goleada que o Santa Cruz sofreu. Muito pelo contrário, uma pauta que, segundo eu apurei, ela exige já de um tempinho no Santa a possibilidade de mexidas no elenco, porque se sabe já que o elenco não tem performado, que a montagem do plantel ela foi sim equivocada. Mas é isso, assim, os bastidores do Santa nesse momento estão muito quentes e a gente, claro, vai trazer as atualizações dentro das nossas possibilidades aqui para vocês. Desculpem o videozão, mas tá aí um grande resumo do que foi o último domingo do Santa e uma perspectiva do que pode ser essa segunda-feira. Beleza? Abraço.